Vamos fazer uma aula então sobre dor, uma aula introdutória com conceitos bem rápidos, objetivos, que eu entendo ser importante para o concurso, né? Que é o nosso foco. Então a dor ela pode ser definida, isso é uma definição muito moderna, muito atual, né, da IASP, que diz que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a algum dano real ou potencial no tecido ou descrita em termos desse dano, né? A dor é uma sensação subjetiva, né? Então cada um sente a dor de uma maneira diferente, e aí daí vem a complexidade da dor, né? Da percepção da dor, da interpretação da dor individualizado. A percepção da dor ela pode ser subjetivamente modificada por experiências passadas e expectativas, né? Crenças limitantes. Quando ele diz experiências passadas, experiências anteriores em relação ao processo doloroso. Isso é muito comum em paciente com dor crônica, né? Muito do que é feito para tratar a dor de pacientes consiste em mudar as suas percepções da dor, né? E não é o foco aqui, mas algo muito importante dentro do processo de tratamento da dor, e as evidências têm mostrado serem bastante significativas, é o processo de educação em neurociência da dor, né? Justamente com esse objetivo de mudar a percepção do indivíduo sobre a sua dor. Certamente reduzir a dor é uma parte essencial do tratamento, sem dúvida nenhuma, né? E aí a gente tem os tipos de dor, e esses tipos de dor elas estão muito relacionadas com as fontes da dor, né? A classificação do tempo da dor, né, como dor aguda ou versus dor crônica e reflexa. Então as fontes de dor elas podem ser cutânea, somática, profunda, visceral e psicogênica, né? A dor cutânea ela é comumente acentuada, ela é radiante e em queimação, e ela pode ter surgimento súbito ou lento, né? A dor visceral ela é uma dor de origem interna, de órgãos internos, né? E a dor psicogênica, o indivíduo sente dor, mas a causa ela é mais emocional do que física, tá? Depois a gente tem a dor aguda versus a dor crônica. A dor aguda dura menos de 6 meses, algumas classificações falam em 3 meses, né? Ocorre dano ao tecido e ela serve de alerta ao paciente, né? Então, você tem a presença realmente de uma lesão, e essa lesão gera um alerta ao paciente, né? Já a dor crônica, ela tem a duração maior do que 3 a 6 meses, né? E de acordo com a IASP, ela descreve a dor crônica como aquela que se prolonga além do tempo normal de cura. O que isso quer dizer? O indivíduo tem uma dor crônica, a lesão em si, aquilo que causou a lesão em si, ela pode estar resolvida, mas por alterações de percepção de dor, o indivíduo continua a ter níveis de intensidade de dor significativos. Por isso que a IASP coloca esse prolongamento da dor além do tempo normal de cura. Depois você tem a dor reflexa, que ela é fora do local real da irritação, né? Há aí um erro de percepção do paciente em relação a essa dor. Varia de acordo com as fibras nervosas afetadas, ela não tem a ver com a dor visceral, né? A dor reflexa é uma coisa, a dor visceral é outra, né? A dor reflexa você tem uma fibra nervosa afetada, e a dor visceral você tem um órgão afetado que reflete uma dor em uma determinada região, tá? A resposta ela pode ser motora, sensorial ou ambas, né? Se você tem uma lesão nervosa, aí depende se a fibra nervosa ela é mista, né? Ou seja, se ela é sensitiva e se ela é motora, né? Ou as duas coisas no caso da mista. Então aí você pode ter uma resposta motora, uma resposta sensorial, ou se ela for mista, ambas, motora e sensorial.
Os 4 tipos de dor reflexa são a dor miofascial, esclerotômica, miotômica e dermatômica. A dor miofascial é a dor do ponto gatilho, né, que são pequenas áreas musculares hiperirritáveis, em que os impulsos nervosos bombardeiam o sistema nervoso central e são expressos como uma dor reflexa. Então você estimula o ponto gatilho e ele gera uma dor em uma região distante, parecida com a característica da dor reflexa. Ela é também chamada de fibromiosite, miosite, mialgia, miofascite, distensão muscular, né? Pontos gatilhos ativos, eles são hiperirritáveis e obviamente geram queixas, e a dor que se irradia de um ponto gatilho ativo, ele não segue uma área normal de distribuição, como os esclerótomos, dermátomos ou nervos periféricos, porque você não tem uma lesão nervosa periférica, você tem uma pequena área muscular hiperirritável, que tem essa característica de reflexa da dor, de irradiação da dor, mas ela não tem uma distribuição como tem a dor do esclerótomo, como tem a dor do dermátomo, né, ou a dor do nervo periférico. A dor esclerotômica, miotômica e dermatotômica, o esclerótomo é uma área do osso ou da fáscia suprida por uma única raiz nervosa. A dor miotômica ou miótomo, eles são músculos supridos por apenas uma raiz nervosa. E o dermátomo é a área da pele suprida por uma raiz nervosa. Então você tem o esclerótomo, que é o osso, e a face é suprida por uma raiz, o miótomo, que é o músculo, e o dermátomo, que é a pele, né? Ambos, né, esclerótomo, miótomo e dermátomo, sempre suprida por apenas uma raiz nervosa. E aí a irradiação dessa dor, ela está diretamente relacionada com qual dessa raiz foi acometida. A dor dermatômica, diferentemente da esclerotômica, ela é acentuada e bem localizada, né? O indivíduo consegue a localizar e normalmente ele fala de uma intensidade muito alta dessa dor, né? Transmissão nociceptiva e neural, né? Então você tem os receptores da dor, que são os chamados nociceptores, são terminações nervosas livres, são sensíveis a alterações, a energia mecânica, térmica e química, né? Esses nociceptores, através de inervação de fibras nervosas aferentes, né, também chamadas de primeira ordem ou primárias, elas transmitem esses impulsos que são captados por esse nociceptor, eles entram pela coluna dorsal da medula espinhal, né? Há 4 tipos de neurônios de primeira ordem, né? Então você tem os nociceptores, que são os receptores que captam esse estímulo químico, mecânico ou térmico. Esse nociceptor, esse estímulo é transmitido ao corno posterior da medula, ao corno dorsal da medula, por inervação por nervos aferentes, né? Essas que são chamadas de primeira ordem. Esses nervos aferentes são o A-alfa, o A-beta, o A-delta e o C. As fibras A-alfa e A-beta são caracterizadas por aferentes de grande diâmetro. Isso é muito importante, depois a gente vai ver por quê, tá? Então, esses dois aferentes aí, essas duas fibras, elas são de grande diâmetro. Já a A-delta e a C são de pequeno diâmetro, tá? Isso é importante, é uma característica importante que a gente vai entender a teoria da comporta aí, tá? As fibras A, delta e C transmitem sensações de dor e temperatura. Os neurônios A delta originam-se de nociceptores localizados na pele e transmitem a dor rápida. E o neurônio C, ele tem tanto uma localização superficial quanto profunda, né, em ligamentos e músculos, e transmite o que a gente chama de dor lenta, né? Uma dor uma dor lenta mesmo, que o próprio nome já diz, né?
As fibras aferentes de segunda ordem levam mensagens sensoriais do corno dorsal ao cérebro e são categorizadas como específicas dos nociceptores. Elas recebem impulsos aferentes A beta, A delta e C. Então você tem os aferentes de segunda ordem que vão fazer sinapse com os neurônios de primeira ordem lá no corno posterior. E esses neurônios de segunda ordem levam as informações até o cérebro, né? Todos esses neurônios fazem sinapse com neurônios de terceira ordem que levam informações via trato espinais ascendentes até os vários centros do cérebro, onde o input, né, ou seja, a aferência, o estímulo é integrado, interpretado e transformado em ação. Quem quiser mais detalhes sobre essa informação, olhar os livros de neurofisiologia sobre o processo doloroso, né? Os neurotransmissores são substâncias que transmitem esse estímulo que chega até a fenda sináptica, né, entre uma sinapse e outra. No entanto, várias substâncias, vários compostos, eles não são verdadeiros neurotransmissores, mas estão envolvidos com o processo de transmissão da dor, que é a serotonina, que ativa nos trajetos descendentes, a norepinefrina, que inibe a transmissão da dor entre neurônios de primeira ordem e segunda ordem, a substância P ativa nos neurônios aferentes primários de diâmetro pequeno, né? As encefalinas encontradas nos trajetos descendentes e a beta-endorfina encontrada no sistema nervoso central. Então são neurotransmissores, são substâncias que transmitem a dor, os impulsos dolorosos, não são considerados neurotransmissores puros, né? São substâncias que têm, ou neurotransmissores verdadeiros, são substâncias que facilitam essa transmissão do estímulo, mas não tem uma característica específica de neurotransmissor. Os mecanismos de controle da dor são 3 mecanismos, né? A teoria da comporta, o controle da dor através do trajeto descendente e o controle da dor através da liberação de beta-endorfinas, né? A teoria da comporta, ela diz que as informações sensoriais que chegam das fibras A beta, elas ignoram e inibem a informação de dor levadas pelas fibras A delta e C, né? Por que elas conseguem inibir? Justamente por aquilo que eu chamei a atenção anteriormente, porque elas são de grande diâmetro, e quanto maior o diâmetro da fibra, maior a capacidade de transmissão, maior a velocidade de transmissão desse impulso. Então essas fibras A alfa e A beta, né, que captam estímulos sensoriais periféricos, eles passam na frente, seriam assim, né, e aí fecham as comportas para fibras mais lentas, que é a delta e C, que transmitem, lembra, dor e temperatura, né? Então não pode esquecer desse detalhe, tá? Então fechando a comporta para a transmissão de informação da dor aos neurônios de segunda ordem, então diminuindo ou até inibindo essa dor. É importante dizer que esse processo ocorre a nível medular, né? Como os neurônios de segunda ordem estão localizados na coluna posterior da medula, todo esse processo da teoria da comporta ocorre na medula espinhal. O outro mecanismo de controle da dor é o controle da dor pelo trajeto descendente, né? Teoriza-se que experiências prévias, influências emocionais, percepções sensoriais e outros fatores afetam a transmissão das mensagens de dor e, portanto, a percepção da dor, né? E aí se incluem aqueles relatos históricos de pessoas na guerra que teve membros amputados e que no momento do resgate eles não relatam dor, não sentem dor. Por quê? Justamente porque essas influências emocionais, através do controle descendente, inibiu o processo de percepção dessa dor, tá? Ela foi captada por nossos transmissores, mas a percepção lá a nível central, ela está comprometida, ela foi inibida por influências emocionais, outros fatores que interferiram nesse processo. Ocorrem liberações de substâncias, que entre elas a encefalina e a norepinefrina no corno dorsal,
né, juntas, elas bloqueiam ou inibem a transmissão sináptica dos impulsos das fibras aferentes a delta e C, aos neurônios aferentes de segunda ordem. Então, os neurotransmissores que eu citei anteriormente, né, as encefalinas e a norepinefrina, eles inibem a transmissão do impulso doloroso dos neurônios de primeira ordem para os neurônios de segunda ordem. O terceiro mecanismo de controle da dor é a liberação de endorfinas, que é um outro tipo de neurotransmissor não verdadeiro que está presente na percepção da dor, né? A transmissão de informações de dor ao longo das fibras aferentes, a delta e C, podem estimular a liberação de uma substância química opiácea, né, que controla a dor forte, chamada beta-endorfina, a partir do hipotálamo ou da pituitária anterior, né? É conhecida como tendo fortes efeitos analgésicos. E essa substância liberada pelo hipotálamo e pela pituitária anterior, a beta-endorfina, ela ajuda a controlar a dor, a diminuir a intensidade da dor. Então, esses, resumidamente, são os três mecanismos de controle da dor, que é a teoria da comporta, o trajeto descendente e a liberação de betas-endorfinas. A avaliação da dor, né, pela subjetividade da dor, é complicado avaliar, é um fenômeno complexo avaliar a dor, né? A avaliação da dor, ela envolve a avaliação do perfil da dor, identificando o tipo, quantificando a sua intensidade, avaliando o efeito da experiência de dor sobre o nível de funcionamento do paciente e verificando o seu impacto psicossocial na sua qualidade de vida. Aí você tem, dentre essas inúmeras escalas, aí você tem escalas unidimensionais e escalas multidimensionais, né? Escalas unidimensionais, elas comumente usadas, são escalas de classificação verbal, de classificação numérica e de analógica visual, né? As multidimensionais, elas avaliam a dor de maneira mais abrangente e exigem uma determinação da qualidade e do efeito sobre o humor e o funcionamento. Daí o termo multidimensionais, avaliam uma dimensão, mais de uma dimensão. As unidimensionais, uma dimensão apenas, por exemplo, a intensidade da dor através da escala numérica, né? Então você tem aí o questionário de dor de McGill, e aí está grifado de vermelho porque é importante, é um exemplo de uma ferramenta multidimensional de avaliação da dor, tá? As escalas de analógica visual são escalas unidimensionais que consistem geralmente em uma linha de 10 centímetros de comprimento, cujos extremos representam os limites da experiência de dor, ou seja, a ausência de dor e uma dor mais intensa possível e imaginável pelo paciente. O paciente simplesmente marca o ponto da linha correspondente ao nível da dor sentida e as escalas podem ser preenchidas diariamente ou com maior frequência durante o tratamento. E você tem aí também os gráficos de dor, em que você estabelece propriedades espaciais da dor, né? Envolve um gráfico bidimensional, em que o paciente, além de avaliar a localização da dor, ela avalia também uma série de componentes subjetivos, né? O paciente colore ou marca a área do gráfico que corresponde à sua dor. Tem lá um mapa, né, do corpo humano, e ele vai simplesmente e marca a localização ou colore a localização da dor, né? O questionário de McGill, como eu disse, é um questionário de avaliação multidimensional, é um questionário de dor que tem 78 palavras que descrevem a dor, e por isso ele é multidimensional, porque você não avalia só a intensidade, mas avalia uma série de outras características da dor, e é como um questionário multidimensional, um questionário mais complexo de ser aplicado, leva mais tempo, podendo levar até 20 minutos para ser completadas. A mais comum é a escala de classificação numérica, né? É o perfil de dor aguda mais comumente usado na medicina esportiva e na fisioterapia no geral, onde você tem uma escala de 1 até 10, sendo 10 a pior dor possível, que é experimentada pelo paciente ou que ele pode imaginar, e 0 é a ausência completa de dor, e aí você pede para o paciente quantificar essa dor através de números. Quanto mais próximo de 10, pior; quanto mais próximo de 0, melhor ou menor a intensidade da dor.
No tratamento da dor, você tem modalidades terapêuticas e medicamentosas. O tratamento o chamado tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Não há um agente terapêutico perfeito para o controle da dor, principalmente se esse paciente for um paciente de dor crônica. Então, você tem várias modalidades de tratamento da dor, né? Mecanismo de controle através da teoria da comporta para aliviar a dor, está aí o calor ou o frio superficial, a estimulação por correntes elétricas, massagens anti-irritantes para estimular as fibras nervosas aferentes de grande diâmetro, né? A estimulação nociva de pontos de acupuntura e ponto gatilho, né? Usando correntes elétricas ou técnicas de massagem mesmo de pressão profunda, podem mediar a liberação de beta-endorfinas, que é um dos mecanismos de controle da dor. Os medicamentos, o mais comumente utilizados, são os analgésicos e os anti-inflamatórios, né? A dor, em especial o tipo crônico, ele é um fenômeno psicológico subjetivo, né? Aí, ao tratar lesões dolorosas, deve-se considerar o paciente como um todo e não apenas a dor ou a condição, né? Tratar paciente com dor crônica é um desafio constante e permanente, né? A dor ela é percebida como pior à noite porque as pessoas estão sozinhas, mais conscientes de si, desprovidas de diversões externas, então fatores emocionais e outros fatores podem interferir nesse processo de percepção da dor. Aí tem o exemplo do questionário de McGill e aí as 20 características diferentes que você pode classificar a dor, né? Mais uma vez, por isso que esse questionário é chamado de multidimensional. Pacientes ansiosos, dependentes e imaturos apresentam menor tolerância à dor, então a característica de personalidade interferindo nesse processo de percepção da dor. E a dor é um fenômeno tanto psicológico quanto fisiológico, tá? Então é isso. De maneira resumida, a dor é uma resposta a um estímulo nocivo, subjetivamente modificado por experiências passadas e expectativas, né? Principalmente quando a gente fala de dor crônica. A dor é classificada como aguda ou crônica e pode exibir muitos padrões diferentes. Os 3 modelos de controle da dor é a teoria da comporta, o controle da dor no trajeto descendente e a liberação de beta-endorfinas a partir dos centros superiores do sistema nervoso central, né? Do cérebro. E a percepção da dor ela pode ser influenciada por diferentes processos cognitivos mediados pelos centros cerebrais. Tá certo? Então, de maneira resumida, a gente falou um pouquinho sobre dor. A gente vai ter outras oportunidades para voltar a esse assunto. Tá joia? Um abraço.